me chamo Neymar Oliveira. Eu tenho uma profissão, eu sou professor, trabalho atualmente como professor numa instituição federal, e nessa instituição federal que eu trabalho com educação especial, eu trabalho com crianças cegas. Eu sou professor de língua portuguesa e exerço a função de ensino em turmas do ensino regular para essas crianças. Antes de estar exercendo essa função, eu trabalhava como professor também, mas em outros lugares. E um desses lugares estava me trazendo um desgaste muito grande pela distância e também pelas condições de trabalho, que por se tratar de um trabalho em uma região que não era o município, que era o município da minha residência, eu sentia como se aquela situação ela permitisse para que os gestores ou as pessoas que estavam a mim relacionadas diretamente, superiores, faltasse, inclusive, muitas vezes com a verdade para dizer coisas que não haviam acontecido para prejudicar, e eu não entendia isso. Esse processo todo começou a ser identificado por mim, não por uma percepção, por malícia, mas foi porque eu ia para cultos e o Senhor, ele constantemente entregava palavras a profetas para dizer: olha, tem pessoas no trabalho que estão maquinando a sua queda. Eu já te livrei dessa porta se fechar, e Deus falou isso constantemente. Mas a perseguição era uma coisa muito, mas muito absurda naquele lugar de trabalho, e eu tinha a certeza que eu estava ali porque eu tinha um propósito. Desde a primeira semana trabalhando naquele lugar, eu entendi que havia um propósito espiritual lá, porque eu fui trabalhar e tive um sonho onde Deus me levava num lugar, naquele ambiente de trabalho. Dentro daquele lugar havia uma pessoa que ela estava sendo atacada sob influência espiritual. Então eu entendi com aquilo que eu deveria me posicionar, mesmo que fosse em oração, em palavra. A minha presença, aquilo que eu trago comigo, poderia fazer com que pessoas pudessem conhecer a Jesus ou receber de Deus alguma coisa. Eu queria ser uma fonte, um canal de bênção, de luz para aquele lugar. Mas desde que eu me posicionei espiritualmente, orações e jejuns, eu fui muito perseguido fisicamente pelas pessoas, assim, ao ponto de chegar a levantar calúnia sobre mim, assim. E isso foi uma situação bem desgastante, apesar de eu não viver isso, porque eu não experienciei isso. As situações estavam acontecendo, denegrindo a minha imagem, e de certa forma eu não sabia. Eu tomei conhecimento disso quando eu decidi sair. E por que eu falo essa história? Porque para mim foi um grande alívio sair daquele lugar, porque eu tinha um investimento financeiro para trabalhar lá, porque eu dirigia mais ou menos uns 300 quilômetros entre ida e volta, ida e vinda, pagando pedágios, então eu gastava muito e chegava a não compensar financeiramente trabalhar naquele lugar. Então, quando eu decidi sair, eu decidi orar e conversar com o Senhor. E foi aí que eu tive uma experiência com Deus. Além dessas experiências de alguns pastores, alguns profetas em cultos que eu estava envolvido, ou ora levando a palavra de Deus, ora organizando, orando por pessoas, essas pessoas vinham me dizer essa palavra, mas eu tive uma experiência a partir da decisão de sair de lá. Teve um dia, que foi no dia 22 de outubro de 2023, que eu cheguei muito cansado daquele lugar, assim, como se eu estivesse muito esgotado. E eu decidi, falei com o Senhor: olha, eu vou exonerar, vou pedir exoneração. E assim eu fiz, pedi exoneração. E cansado, cheguei do trabalho, era uma quarta-feira, e sentei no sofá. Lembro que minha esposa já estava dormindo. E quando eu sentei no sofá, assim, bastou sentar e reclinar no sofá, eu comecei a ver a minha casa. Ora, eu estava em casa, então eu não tive a percepção do que estava acontecendo, que era uma experiência espiritual. Só que eu comecei a ver a minha casa de cima e eu me via deitado no sofá. Logo em seguida, aquilo acontecer, eu passei a não me ver mais de cima, mas me ver como se eu estivesse dentro de mim, né? É como se eu tivesse uma câmera, digamos assim, acima de mim. Eu me via. Depois, essa câmera tivesse duas câmeras e uma outra eu retomasse a visão de dentro. Aí aquela câmera externa que me via por fora, ela não apareceu mais, eu só passei a me ver por dentro. Como se eu estivesse por dentro. Essa é a minha tentativa de explicar o que eu vi. Automaticamente, eu vendo
com os meus olhos, eu passei a me ver subindo até aquela posição onde eu estava da câmera de cima. Eu já não me via mais ali naquele lugar. Eu comecei a atravessar a parede do teto e subir. Eu comecei a ver o meu bairro, lentamente reconhecia o bairro onde eu moro, lentamente eu consegui ver a cidade, e depois de um determinado momento eu só vi o planeta Terra. E quando eu subia meio que em forma de espiral, olhando assim. Foi difícil de compreender, raciocinar o que estava acontecendo. Só sei que eu subi e eu vi assim, eu estou indo para o céu. Era essa a resposta que dentro de mim eu busquei racionalizar. E em algum momento ou outro eu pensei, eu acho que eu morri. Ali o Senhor está me recolhendo. Enfim, ao prosseguir, subindo ao céu, eu me vi num lugar, numa sala, que se eu posso dizer ou dar nome, eu sinto que eu tenho essa compreensão do lugar onde eu estava. Essa sala era uma antessala no céu. E longe, ao chegar naquele lugar, eu percebi que existiam dois seres espirituais. E o meu entendimento, eu via o Cordeiro. E ao lado do Cordeiro, eu via o Espírito de Deus. Mas eu não sabia, eu não sei descrever. É como se eles conversassem ali naquele lugar. E após terminar a conversa e eu observando, eles falavam comigo. Mas como eles falavam comigo? Eles simplesmente se dirigiam a mim sem se dirigir com palavras. E quando eles falavam comigo, eu entendia tudo. Que eu tinha que ir para um lugar. Quando eles falavam comigo que eu deveria ir para aquele lugar automaticamente já se apresentava para mim. Eu entrava numa dimensão aqui na Terra, o lugar não era nenhum lugar conhecido, mas eu reconhecia que o lugar era um lugar bucólico, era um lugar assim de região rural, né? Existia ali uma área com muito campo, muito verde, muita área para se construir. E eu começava a construir uma casa naquele lugar. De repente, naquela casa, eu via pessoas cadeirantes chegando. E, de repente, eu via também habilidades que eu tinha adquirido ao longo da minha caminhada, por meio de muita luta, de processos que fui testado amplamente, eu exercendo, por exemplo, a habilidade de cozinhar. Eu aprendi a cozinhar no meio de uma grande prova que o Senhor me permitiu viver. E eu aprendi a cozinhar muito bem, por sinal, assim, ao ponto de nós, com o auxílio da minha esposa, nós inauguramos uma rede de restaurantes. E essa talvez pode ser uma história, né, um testemunho que eu conte posteriormente. Mas esse processo pelo qual eu passei, aprendendo a cozinhar, eu me vi naquela cena, eu exercendo isso, eu cozinhando para aquelas pessoas que chegavam e eram acrescentadas ali. Eu não só cozinhava, eu construía. Muitas habilidades que Deus me permitiu ter, eu ali me vi sendo exercidas. Eu até quando reconheci, vi pessoas especiais chegando, né, pessoas com deficiência, eu refleti naquele momento do sonho que talvez o Senhor tenha me permitido estar onde eu estou agora, para que eu possa exercer a um chamado no futuro, e isso eu pensando e tendo aquela visão. Naquela visão era algo muito vivo, porque eu não estava apenas tendo aquela visão, eu estava ali fazendo aquelas coisas, como se cada uma das cenas fosse um tempo, e o tempo ia passando. Pois bem, logo após ter aquela cena, eu fui tomado de volta ao lugar anterior, àquela sala do céu, e fui retornado ao meu corpo. Eu acordei no lugar onde eu estava sentado. Bom, queira você acreditar ou não, aquilo foi uma experiência muito real. Porque quando eu cheguei e acordei, eu acho que uns minutos depois minha esposa abriu a porta do quarto, e isso tudo aconteceu assim, eu acho que num espaço de 30 minutos, minha esposa chegou e falou: eu ouvi o barulho da porta, mas quando eu cheguei aqui, você não estava. Então como é que naquele intervalo minha esposa pode não ter me visto e ela ter ouvido o barulho da porta? E o que mais vai impressionar os irmãos é o seguinte, que ela disse assim: eu não entendi porque você entrou e saiu, porque você entrou, ouviu o barulho da porta e tinha coisas suas aqui. Então eu cheguei com as coisas de trabalho e pus ali.
e depois eu não estava ali. Isso aconteceu comigo. E aquilo me deu muito temor, porque eu só fui racionalizar o que aconteceu dias depois. E quando aquilo aconteceu, e eu racionalizei, eu comentei com um amigo de caminhada e falei, olha, meu irmão, eu vi o cordeiro, eu estive naquele lugar e aconteceu isso. Eu dei atenção a essa experiência. Mas a experiência posterior de estar no lugar rural, eu não entendi, não valorizei, aquilo não fazia sentido para mim. Nós já havíamos quisto, eu e minha esposa, né, de morar no interior, mas aquilo não fazia mais parte dos nossos planos atualmente. Então, o que acontece foi que eu racionalizei apenas ter estado com Jesus no céu. Pouco tempo depois, abriu uma oportunidade, um concurso público para uma universidade no interior do Piauí, era a Universidade Federal do Piauí. Eu fui para lá, me inscrevi, perdão, eu fui para lá, escrevi, fiz a minha inscrição para essa prova para carreira de professor, e eu senti muito desejo de fazer essa prova e fiz essa prova muito confiante, estudei bastante, passei na primeira fase, na segunda fase eu não fui tão bem assim, e a partir daquele momento começou um processo de eu fazer concurso público para carreira federal. E eu fiz alguns concursos. No decorrer desses concursos, eu tive algumas experiências muito significativas. Por exemplo, eu fiz uma prova para o Instituto Federal de Goiás da Universidade Federal de Goiás para professor, para a mesma carreira, fui aprovado. E antes do resultado sair, eu ouvi uma voz do inferno dizendo assim: eu não vou te dar esse concurso, sou eu que controlo. Se você quiser, você precisa da minha autorização. Eu posso te dar. E aquele processo espiritual que ia se intensificando em visões, ora, lutas, experiências que quem é cristão vai entender, passaram a tomar parte da minha rotina ao ponto que eu cheguei a refletir se eu tinha, de repente, se alguma coisa não estava bem na minha cabeça. Comecei a frequentar, a buscar médicos, fui a psiquiatra, fui a neurologistas, fui a psiquiatras, neurologistas, fui a clínico geral, ver como é que estava a minha saúde, entender. Né? Eu até fiz complementação de vitamina D, complexo B, que não estava muito bom, mas, no geral, eu entendi que o que eu estava vivendo ali, racionalizando, era um processo espiritual. E por que o inferno tinha uma reação? Porque havia sido ali estabelecida para mim uma promessa e eu me agarrei a essa promessa. E ao longo desse tempo de provas, de concurso, Deus usou pessoas que não estavam relacionadas a essa informação de concurso, de ser aprovado em concurso, para me entregar palavras de que Deus estava abrindo uma grande porta para mim e detalhes sobre eu estar nesse lugar. Eu fiz alguns concursos até que minha esposa e eu, decidimos fazer uma viagem juntos nas férias. Nós dois somos professores. No meio dessa viagem, que foi muito agradável para a gente, nós fizemos uma parada num estado para fazer uma prova de concurso que nós havíamos já programado para fazer. Fizemos uma viagem ao longo do Nordeste e no estado específico nós fizemos um concurso. E esse concurso me surpreendeu o resultado, porque eu fui aprovado na primeira fase na minha lista muito bem. Depois eu fui aprovado na segunda e aquilo fluiu de uma maneira muito natural. Inclusive, a última fase me marcou porque eu não tinha recurso, porque eu já tinha gasto. Fazer concurso público é algo bastante dispendioso quando você não está se programando com antecedência. E esse estado é um estado que não tem muitos voos, então o custo era altíssimo. Então, uma ida para lá era R$3.000 e voltar sem contar com hospedagem, para fazer uma fase de concurso. Então, dentro de um mês, você para fazer duas, gastava bastante. Então, eu estava vivendo isso e na última fase eu não tinha recurso. E, inclusive, por confiar e conhecer Deus, eu entendi que havia mão dele nesse processo, porque um dia antes eu estava agindo como se fosse fazer a prova, mas eu não tinha recurso para chegar lá. O recurso chegou. Milagrosamente, eu tive a notícia de que havia
um benefício social retido lá na minha conta já de anos atrás, o suficiente para eu ir fazer a viagem, e Deus se manifestou exatamente na véspera da minha prova. Entenda que ele poderia fazer isso em qualquer momento, poderia vir depois a informação. Eu não estava buscando, a informação veio até mim. E Deus providenciou que eu fizesse essa prova e fosse bem sucedido. E agora estou entre os aprovados desse concurso para a carreira de professor e, pasme, para atuar no lugar de interior. Mas entenda uma coisa, apesar de ainda não ter sido convocado, a experiência e como Deus tem construído essa narrativa, né, como Deus tem escrito essa carta através de mim, já me faz entender que Ele está assinando papéis em minha direção, que Ele está autorizando uma grande bênção. Então, eu vivi uma experiência lá atrás que hoje serve de testemunho para mim e talvez para alguém aqui, para dizer que Deus, Ele fala até hoje. Ele falava por profetas no passado, falava aos seus profetas e fala até hoje. E essa experiência é muito real. Eu gostaria de estar aqui, de repente, com um tempo de posse já, dizendo, olha, eu tomei posse, mas eu creio que até esse testemunho ser publicado, eu já teria assumido e talvez venha comentar entre os comentários sobre já ter recebido, tomado posse dessa bênção. Eu creio em um Deus que Ele não volta da sua palavra. E eu quero compartilhar essa página, né, dessa carta que sou eu, esse testemunho vivo que sou eu, para fazer você se fortalecer na fé. E eu não estou falando de algo que dependa de uma atuação milagrosa, muito embora durante a caminhada eu tenha visto Deus abençoar a minha vida de muitas formas. Mas eu digo assim, não é, por exemplo, abrir a madre de uma mãe que não pode ter filhos, não é, por exemplo, curar um órgão que já foi condenado pelos médicos, ou curar uma doença incurável. Eu estou falando aqui de algo prático para a vida, que é ter um emprego, estar inserido num contexto de empregabilidade. Não é algo mágico, não é algo milagroso. O processo vem a partir de você ter que estudar, se aplicar, fazer os exames. Não tem nada de mágico, de Deus abrir um jeitinho ou tomar a cabeça de alguém e fazer com que alguém magicamente te dê a oportunidade. Não que eu descreia disso, que Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas Deus decidiu, através de um percurso, escrever para mim uma nova página, já daquilo que Ele já faz na minha vida, já como Ele me usa, como Ele exerce o meu ministério. Eu exerço esse ministério de ser professor já desde 14 anos, eu tenho esse chamado desde muito novo. Eu lembro que desde 11 anos eu fui chamado para o Senhor, para trabalhar para o Senhor, e o Senhor me convidou ao ministério, e esse ministério é o ministério de ensino na escola dominical. 11 anos, com 14 anos, Deus abriu uma porta para que eu fosse dar aula em cursos de inglês, e desde lá eu nunca parei de lecionar. Então Deus me chamou para esse ministério. Isso é um chamado. Ser professor é um chamado na minha vida. E eu fico muito feliz, porque Deus, nesse momento, decidiu me dar um direcionamento diferente, porque eu sei que esse direcionamento da parte de Deus também envolve uma série de decisões do mundo espiritual em favor da minha vida, para que outras coisas se cumpram e pessoas sejam abençoadas. É para isso que nós viemos, para cumprir propósitos. Então eu quero compartilhar esse testemunho como parte daquilo que o Senhor fez comigo nesse tempo, mas principalmente para que você creia e não duvide nunca que o Senhor pode fazer em qualquer área da sua vida aquilo que é desejo no seu coração se tornar uma bênção que você vai viver. Graça e paz. Sejam abençoados. Fiquem com Jesus. Sejam abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais da parte do nosso Deus. Meu nome é Janice Miner Holden e sou professora emérita de aconselhamento da Universidade do Norte do Texas. Passei 31 anos no corpo docente de aconselhamento, preparando conselheiros profissionais licenciados e conselheiros escolares. Cerca de 1/3 do trabalho de um professor é fazer pesquisa, e minha área de pesquisa foi experiências de quase morte e experiências relacionadas. Então, por cerca de 3 décadas,
Estive investigando vários aspectos das experiências de quase morte e as formas, como elas se relacionam com o aconselhamento. Mas até mesmo além disso, estudei tudo o que é típico sobre experiências de quase morte e com um foco particular em sua conexão com o aconselhamento. O campo dos estudos sobre experiências de quase morte realmente começou. É creditado como tendo começado em 1975 com o livro Life After Life, de Raymond Moody, e esse é o livro onde ele criou o termo experiência de quase morte. Ele havia entrevistado cerca de 100 pessoas que tiveram experiências de quase morte e notou que havia essas semelhanças em suas experiências e havia efeitos posteriores. Então, ele compilou tudo isso nesse livro e, como resultado, pessoas que queriam fazer pesquisas científicas mais controladas se interessaram pelo assunto. Originalmente, o campo se concentrou na natureza da própria experiência e depois nos efeitos posteriores, e esses foram alguns dos temas nos quais eu também foquei. Depois, me ramifiquei em outras áreas, como o fenômeno de alguém que teve uma experiência de quase morte e conta para outra pessoa que tipo de experiência ela tem na forma como a outra pessoa reage a ela. Sabemos que quando alguém teve uma experiência de quase morte e a revela, essa primeira revelação tem um grande impacto em como ela vai prosseguir para integrar a experiência. Se o primeiro confidente responde de forma útil, por meio de coisas como identificar o que foi a experiência, que isso foi uma experiência de quase morte, evitando patologizar a pessoa ou a experiência, ou seja, não pensando nem dizendo que é loucura, ou que a pessoa é louca por ter tido aquilo, não demonizando a experiência dizendo que é de alguma forma maligna, e reconhecendo ao menos a potencial realidade, se não a realidade da experiência, porque ela parece absolutamente real para quem a viveu. Então isso é uma experiência de revelação positiva, e a pessoa provavelmente vai seguir integrando bem a experiência. Se o confidente faz o oposto dessas coisas, então a pessoa passa a ter um processo problemático. Ela fica meio psicoespiritualmente presa, até encontrar uma atmosfera em que possa ser aceita em sua experiência e ajudada a investigar o significado e a importância da experiência para ela. Então, entrei nessa área de revelação e depois também fiquei muito interessada no aspecto das experiências de quase morte, em que o experienciador encontra entes queridos falecidos e todo o fenômeno da comunicação pós-morte, que também acontece com muitas pessoas fora do contexto de uma experiência de quase morte. Vejo minhas duas áreas de especialização como as próprias experiências de quase morte, a experiência, os efeitos posteriores, questões de revelação, implicações para nossa compreensão da consciência, e assim por diante. E também a comunicação pós-morte, e o papel disso no luto e no aconselhamento de luto. Passei a conceituar as experiências de quase morte como tendo meio que 3 níveis. No nível mais profundo, estão alguns elementos que são encontrados nas experiências de quase morte, através de culturas. Por exemplo, encontrar entes queridos falecidos é um deles, algo que acontece com muita frequência em experiências de quase morte em diversas culturas, e perceber o mundo material a partir de uma posição fora do corpo físico. Isso é quase universal. Mover-se rapidamente através do espaço, seja espaço material ou algum espaço transmaterial, também é um tema comum. A luz é um tema comum em todas as culturas nas experiências de quase morte. Isso não significa que cada um desses elementos aparece em toda experiência, mas é mais como se você olhar 100 experiências de quase morte, ou 1000, verá que esses temas se repetem muito frequentemente entre as pessoas. Esse é o nível profundo, quase universal. O próximo nível, o segundo dos 3 níveis, eu chamo de nível cultural. E é aí que, como nas experiências de quase morte, as pessoas estão em uma realidade diferente desta realidade material que conhecemos. O que elas percebem muitas vezes não se traduz diretamente em termos que usamos na linguagem terrena. E então as pessoas tendem a perceber o que estão experimentando através de uma lente cultural.
porque é a única maneira que conhecem para entender ou interpretar o que estão vendo. E às vezes eu acho que a cultura pode até influenciar que forma aquele tema universal assume. No terceiro nível, o que chamo de nível individual, nenhum relato de experiência de quase morte é exatamente igual. Sempre há aspectos únicos e pessoais em cada um. Por exemplo, pegando o tema de mover-se rapidamente através do espaço, no Ocidente é muito comum as pessoas relatarem que, em sua experiência de quase morte, moveram-se rapidamente através de uma estrutura em forma de túnel ou algum outro espaço, mas com esse movimento rápido, através de um espaço não material, que costuma ter alguma forma, às vezes apenas atravessar a escuridão, mas muitas vezes toma a forma de um túnel. Já na Nova Zelândia, um experienciador de quase morte pode se perceber movendo-se rapidamente sobre a ilha da Nova Zelândia, em direção ao que chamam de ponto de partida das almas. Você pode ver que é o mesmo tema de movimento rápido, mas assume uma forma diferente, dependendo se alguém é um ocidental ou um nativo neozelandês maori. Mas mesmo dentro do Ocidente, se olharmos para pessoas que se moveram rapidamente através de um túnel, nenhum túnel é descrito da mesma forma. Algumas pessoas dizem que é um túnel escuro com luz no fim. Outras dizem que é um túnel de luz que fica ainda mais brilhante no fim. Outras relatam que ele é ondulante, cheio de cores e coisas. Algumas pessoas percebem outros espíritos dentro do túnel, outras não. Então ainda há o movimento rápido, através de uma estrutura tipo túnel, mas ele já assume a forma cultural de túnel, que tende a ser mais relatada no Ocidente. E no nível pessoal, até a forma e aparência específica do túnel varia de pessoa para pessoa. Vejo uma diferença entre a ideia de que a religião ou qualquer aspecto da formação cultural de alguém influencia a experiência e a dita determina. Acho que há definitivamente influência, mas penso que não dita, porque às vezes as pessoas têm experiências relacionadas a crenças religiosas que contradizem totalmente sua formação religiosa. Podem esperar uma coisa, mas o que vai acontecer na experiência de quase morte é algo muito diferente do que acreditavam. Um dos efeitos posteriores mais comuns é as pessoas deixarem a religião organizada, não porque a estejam rejeitando, mas porque acham que ela é pequena demais para explicar o que viveram na EQM, que a religião não dá conta do que realmente vivenciaram. E agora sabem ser a natureza da morte, da consciência, do universo e coisas assim. Um pequeno estudo de pesquisa que fiz foi reunir todos os relatos de experiências de quase morte que encontrei no site da Near Death Experience Research Foundation, onde há milhares de pessoas que submeteram suas EQMs do mundo todo e aqueles que faziam referência a Jesus e descreviam suas características físicas. Encontrei, acho que, uns 17 casos e comparei. Qual era a cor do cabelo dele, qual a cor dos olhos, o que ele vestia, como soava sua voz. Só para pegar a voz, por exemplo. Uma pessoa disse que a voz dele era como uma música suave. Outra disse que a voz dele era como um trem de carga poderoso. E os olhos? Uma pessoa disse que eram azuis. Outra disse que eram castanhos. Outra disse que os olhos não tinham cor, mas emanavam luz. Não encontrei duas descrições idênticas de Jesus. Houve uma pequena pista em 2 casos. Eram 2 pessoas que presumivelmente não se conheciam e não sabiam das experiências uma da outra. Apenas registraram no site o que haviam vivido. E em ambos os casos, elas foram recebidas por uma entidade espiritual que disse: "Você está prestes a encontrar Jesus." E o experienciador ficou tipo: "Ok." E a entidade espiritual disse: "Como você gostaria que ele aparecesse? Ele fica feliz em aparecer da forma que for mais fácil para você perceber." Então existe muito a possibilidade de que influenciamos como as coisas aparecem em experiências de quase morte, com base naquilo que estamos preparados para perceber. Algumas pessoas dizem, por exemplo, que o ser de luz era Deus. Tiveram a experiência desse ser de luz
essa força toda amorosa e toda sábia. E ao encontrar e às vezes ter a sensação de fusão com esse ser de luz, imediatamente interpretaram como sendo Deus. E outros experienciadores dizem: eu não sei o que era aquilo. Talvez fosse Deus, mas certamente não é Deus da forma como aprendi sobre Deus. Então fico hesitante em dar esse nome. Vou apenas chamar de luz ou ser de luz, porque foi a forma que tomou. Assim, as pessoas podem interpretar às vezes com base em seu histórico pessoal ou cultural. E às vezes, quando as coisas não coincidem exatamente com o que esperavam, ficam mais cautelosas e não se comprometem sobre que força era aquela. Podemos prever quem terá uma experiência de quase morte? Voltando bem ao começo, uma das coisas que sabemos é que, de todas as pessoas que sobrevivem a um contato próximo com a morte por lesão grave ou doença, de 80 a 90% delas saem do outro lado e dizem que não se lembram de nada em comum. Elas podem ou não ter perdido a consciência. Mesmo que tenham perdido, não têm memória de nada. Apenas cerca de 10 a 20% das pessoas relatam uma experiência de quase morte, que é uma experiência de sua consciência funcionando separada do corpo físico e observando o mundo material ou observando e participando de um domínio transmaterial. Um mundo que não é do mundo material, mas ainda assim tem ambientes e entidades. Então surge a questão: por que 80 a 90% das pessoas não se lembram de nada e 10 a 20% se lembram de algo? Há alguma diferença entre esses dois grupos de pessoas? E para resumir muitas pesquisas sobre essa questão, a resposta é: não. Não há diferença confiável entre as pessoas que lembram e as que não lembram de EQMs. Além disso, algumas pessoas, por uma razão ou outra, passam por mais de um contato próximo com a morte e às vezes têm uma EQM em uma ocasião, mas não em outra. Então, realmente não fazemos ideia. Eu gosto de dizer que só o céu sabe, porque algumas pessoas têm EQMs. E quando digo tem, deveria na verdade dizer por que algumas pessoas se lembram e relatam uma experiência de quase morte, enquanto a maioria não lembra ou não relata. Sabemos que há alguns casos em que as pessoas realmente se lembram, mas não contam até anos depois, e depois admitem que tiveram uma EQM, mas nunca falaram. Mas isso é um número muito pequeno. Também sabemos de casos em que as pessoas dizem que realmente não lembravam de ter tido uma EQM, até anos depois, quando algo acontece e desencadeia a memória. Pode ser que as pessoas que não relatam tenham tido, mas não relataram, ou tiveram, mas não lembram. Mas provavelmente, na maioria dos casos, elas realmente não tiveram uma EQM. E isso se confirma porque, em estudos sobre efeitos posteriores, as pessoas que relatam ter tido uma experiência de quase morte relatam efeitos posteriores significativamente maiores do que as que sobreviveram a um contato próximo com a morte sem uma EQM. Então, não há razão para pensar que essas pessoas tiveram uma EQM sem perceber. Provavelmente não tiveram mesmo, mas quem teve apresenta efeitos posteriores muito característicos. E você provavelmente já ouviu falar desses efeitos. Quase todas as pessoas relatam que perderam totalmente o medo da morte como resultado da experiência, porque agora sabem, por experiência, como são os primeiros momentos da morte e sentem confiança de que o que experimentaram caracteriza o que a morte continuará sendo se tivessem permanecido mortos. Esse é o maior, a perda do medo da morte. Gosto de dividir esses efeitos posteriores em psicológicos, espirituais, físicos e sociais. Alguns outros efeitos psicológicos, além da perda do medo da morte, incluem coisas como se tornarem mais compassivos, mais sensíveis emocionalmente às outras pessoas, mais comprometidos a serem úteis e gentis com os outros, muito por causa da revisão de vida. Alguns efeitos espirituais posteriores são maior interesse por assuntos espirituais e, às vezes, uma tendência a se tornarem mais espirituais do que religiosos, embora algumas pessoas realmente se tornem mais religiosas. Mas é minoria. A maioria abandona a religião organizada,
mas se torna muito mais espiritual. Também existem o que às vezes são chamados de dons espirituais, onde as pessoas passam a ter a capacidade de ver o futuro, saber o que outra pessoa está pensando e clarividência, ver o que está acontecendo em locais distantes e coisas assim, o que chamamos de habilidades paranormais. No domínio físico, muitas vezes depois de uma EQM, as pessoas têm mudanças no metabolismo, podem precisar comer menos, podem ter aversão a certos alimentos, podem ficar geralmente mais sensíveis a medicamentos, poluentes e alérgenos e coisas assim. E também no domínio físico estão os chamados efeitos eletromagnéticos, onde aparelhos eletromagnéticos no ambiente da pessoa ficam instáveis na presença dela. No domínio social, você pode imaginar como todas essas outras mudanças. Se a pessoa tem mudanças psicológicas, espirituais e físicas, tornam ela essencialmente uma pessoa diferente de quem era antes da experiência de quase morte. E isso pode ter repercussões no seu mundo social. O motivo pelo qual me interesso pela percepção verídica não é apenas porque os experienciadores de quase morte quase sempre dizem que a experiência em si foi absolutamente real. Muitas vezes dizem que é mais real do que aqui. Lembro, na minha pesquisa de doutorado, de ter lido a resposta de um participante no questionário, quando perguntei se ele estaria aberto, depois da EQM, a conversar sobre até que ponto a experiência pareceu real. E em vez de responder à pergunta, ele escreveu: essa experiência foi mais real do que estar aqui escrevendo esta resposta para você. E isso sempre me marcou muito. Subjetivamente é absolutamente real. Os experienciadores de quase morte voltam com algumas lições. E o que eles tendem a dizer é que nosso propósito na existência física é avançar em nossa capacidade de amar, nos tornarmos mais amorosos uns com os outros e conosco. E para que a humanidade ouça a mensagem, precisa realmente acreditar que as experiências de quase morte estão trazendo uma mensagem genuína do domínio espiritual de uma realidade que é incontestável, que essa é a natureza da realidade, essa é a natureza da existência humana. E precisamos nos alinhar a isso. Algumas pessoas que não tiveram experiências assim também já estão alinhadas, mas muitas não estão, o que é compreensível, porque essas experiências são de uma natureza qualitativamente diferente da nossa vida material normal. Mas se a humanidade quiser ouvir essa mensagem, então a realidade das EQMs precisa ser estabelecida. E esse é, de certa forma, meu propósito mais importante ao realizar pesquisas relacionadas a experiências de quase morte.